Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite, para que possamos aprender um pouco mais da doutrina espírita, para que ela continue nos auxiliando na nossa caminhada, que a gente possa aproveitar essa oportunidade de aprendizado, de conhecimento, para ir se melhorando como espírito, para ir se fortificando na nossa caminhada evolutiva. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja intuída, inspirada por esses amigos espirituais, que com certeza aqui estão, que também fazem parte da nossa casa, nesse trabalho de amor, de doação, e que é tão importante para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli falando sobre o escândalo e seus instrumentos. Uma boa noite para todos nós, que a gente entenda muito bem esse assunto, né? Está no Evangelho, tem algo também, né, da doutrina inteira, né? Porque o Livro dos Espíritos, ele é um resumo dos outros todos, né? Porque ele tem os 4. Então, o Livro dos Espíritos também alcança aí conceitos nesse tema e no Evangelho segundo o Espiritismo também. Escolhemos isso para hoje porque nós estamos num mundo de provação e expiação, né? Nós ainda nos admiramos e nos surpreendemos com muitas coisas que acontecem no planeta inteiro, né? Não é só no nosso país, no planeta inteiro. Então, o que mais a gente vê é escândalo. Nós vamos ver o conceito de escândalo para a gente entender e ver que é o que mais a gente vê em mundos de provação e expiação. Por que isso? Porque nos mundos de provação e expiação, os espíritos são inferiores. E se são inferiores, estão totalmente envolvidos ainda pelas paixões inferiores que norteiam e orientam a vida desses espíritos, muitas vezes impedindo até de cumprir a escolha das provas que fizeram ao reencarnar. E nós somos instrumentos para esses escândalos. Por quê? Porque eles são necessários em mundos de provação e expiação. Infelizmente, eles são necessários. Ainda como a guerra é necessária, né? O mal é necessário, então ninguém tem que ser instrumento para isso. Embora ele seja necessário, ninguém tem que ser instrumento. Quando somos instrumentos do escândalo, é por livre e espontânea vontade. É porque fazemos escolhas nessa área. Então vamos lá para a gente compreender. Está aqui no Evangelho, Mateus capítulo 17. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que haja escândalos. Mas ai daquele homem por qual vem o escândalo. Então aqui fica bem claro que o escândalo tem que vir. Só que nós não temos que ser instrumentos para ele. É quem quer, né? Então, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que haja escândalos. Mas ai daquele homem por meio do qual ele vem, né? Por meio do qual ele venha. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandaliza ou te serve de tropeço, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te serve de pedra de tropeço, arranca-o e lança-o fora de ti. É preferível entrares na vida com 1 olho do que, tendo 2, seres lançados no fogo da geena. Geena era um lugar onde eles queimavam carcaças de animais,
de criminosos, né? Era uma fornalha. E aí ela serviu aí, né, de exemplo para isso aí. Agora, vamos ver o significado dessa palavra. O que quer dizer escândalo? Então, olha só, você está no dicionário, né? Isso aqui é da língua mesmo. Fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas. Está vendo? Ó? Fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, né? Indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. Ora, dá para entender por que a gente só tem escândalo no planeta? Olha só, fato ou acontecimento que contraria ou ofende sentimentos, crenças ou convenções morais, sociais ou religiosas estabelecidas, indignação, perplexidade ou sentimento de revolta provocados por ato que viola convenções morais e regras de decoro. Se somos espíritos inferiores, se a Terra é morada ainda de espíritos inferiores, óbvio que isso aí faz parte do cotidiano. O tempo inteiro a gente está vendo escândalo. Né? Onde quer que a gente olhe, que a gente pouse os olhos, a gente está vendo escândalo. E ele há de vir, mas por que será, né? Por que ele tem que estar aí, né? O escândalo nada mais é, então, que a exteriorização das sujidades morais ocultas no interior dos homens. O escândalo, portanto, é a manifestação daquilo que está oculto dentro do coração, nas profundezas da alma humana. Uma circunstância qualquer, um momento ousado, um choque inesperado, se incumbe de pôr a descoberto o que se achava encoberto, tornando do domínio público o que estava em segredo. Estão entendendo o que ele tem que existir? Ele tem que existir para que as pessoas se mostrem, para que as pessoas se revelem, para que isso incomode, para que isso escandalize, para que cada sujidade nossa incomode e escandalize. Porque só assim, quando as coisas vêm à tona, que elas são vistas. Enquanto elas não vêm à tona, elas ficam encobertas, elas não estão sendo vistas. Não é? Um vulcão é maravilhoso, é lindo, aquela montanha maravilhosa. Mas ninguém sabe a destruição que ela provoca pelo que ela tem no interior. Só quando ela entra em erupção, a montanha, que a gente vê a capacidade de destruição que ela tem. Porque está oculto, está lá embaixo. Então aquilo tem que sair. Quando a gente faz uma limpeza em casa e joga a sujeirinha para debaixo do tapete, vai ter um momento que a gente vai ter que levantar aquilo ali e limpar. Não está sendo visto, está oculto lá debaixo, mas está lá. Tem a imundície, tem a sujidade, está lá. Então tem que limpar. Então é por isso que o escândalo é necessário, para que as pessoas tenham oportunidades, né, de encontrar essas sujidades, essa sujeira toda dentro de si e saber que ela está ali, que ela tem que fazer alguma coisa com aquilo ali, que ela tem que não colocar por cima de ninguém, né? Jogar para ninguém, mas que ela tem que trabalhar aquela situação ali, que a qualquer momento vai ser igual um vulcão, vai entrar em erupção, porque não vai ficar lá, vai ter que sair, não é? É necessário, está lá do Evangelho, né? É necessário que venha o escândalo para que os homens... Isso aqui está fora de coisa, hein, Luiz? Essa tela, tá vendo? Ela não está cortando, ó. Ela está tortinha. É necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra
se punam a si mesmos. Vamos prestar atenção nesse quadro, é muito importante. Olha só, é necessário que venha o escândalo para que os homens em expiação na terra se punam a si mesmos pelo contato de seus próprios vícios. Prestando atenção nisso, não é um vício do outro, não, é o nosso. São os nossos próprios vícios, né? Que a gente entra em contato. Dos quais são as primeiras vítimas. Nós somos as primeiras vítimas dos nossos vícios, né? E cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. É muito importante isso aqui, ó. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. O mal não é para existir, ele existe pelo mau uso do livre-arbítrio que a gente faz. Mas depois que a gente tiver sofrido o mal, tiver conhecido o mal, a gente começa a compreender a necessidade do bem. Então ele é importante, ele é necessário. Porque a pessoa precisa compreender e querer isso. Porque se ela não quiser, ela vai continuar com os próprios vícios que ela carrega. Sim, é necessário que os homens se revelem, que mostrem o que realmente são, que se venha a saber e conhecer as suas intenções e pensamentos reservados, provocando o escândalo e suportando as consequências que do mesmo decorrem, o homem acaba corrigindo-se, mudando de atitude e proceder. Este fato justifica plenamente a moralidade da sentença. É necessário que haja escândalo. Mas não vamos achar que este homem se corrija agora, que os habitantes do planeta Terra, que todos vão se corrigir agora. Nós somos imediatistas, mas isso não é assim que a coisa acontece. Para se mudar padrões vibratórios, para se acabar com o orgulho, com a vaidade, com a cobiça, com a ambição, isso leva a muitas encarnações, muitas. Mas sempre lembrando que nós, habitantes do planeta Terra, nestes períodos aí que a gente está vivendo, nós estamos com a última, preste atenção, hein? É última mesmo, última oportunidade de voltar para o planeta. Daqui a 100 anos, não tem mais ninguém que hoje está aqui no planeta. Daqui a 100 anos, ninguém mais estará aqui. Somente aqueles espíritos reencarnados que hoje estão aqui e que poderão entender a necessidade do bem das reformas, através do espinho na carne que Paulo falou que a gente vai receber, então, aí sim, ele entendeu que ele não pode ser a laranja podre do saco, então ele compreendeu isso, aí ele tem a chance de voltar para a Terra e continuar aí auxiliando na transição do planeta. Mas isso é algo demorado, não vai acontecer antes de 80, 100 anos. Então nós não vamos ver as pessoas se modificando como a gente acende e apaga uma luz, isso não existe. Né? Isso não existe, as pessoas demoram para compreender as coisas. Quanto a gente demora a compreender que precisa às vezes de mudar um hábito simples na nossa vida e a gente não muda? Né? A gente acha difícil. Então imagina a gente tentar se desfazer de imoralidades, de egoísmo, de orgulho, de vaidade. Isso aí, ó, encarnações e mais encarnações para a gente conseguir se livrar disso. Então, aqueles que estiverem ainda imersos nesse mar de paixões inferiores,
não vão voltar para cá. Estão tendo a oportunidade nesse período de transição do planeta. Não estão aproveitando? Não voltam para cá. Então, é necessário que haja escândalo? Sim. Porque provocando o escândalo e suportando as consequências do mesmo decorrem, o homem acaba corrigindo-se. Mas acaba corrigindo-se não é numa encarnação, não é em alguns anos, não. São muitas encarnações para ele se corrigir, para ele merecer realmente fazer parte de um plano regenerador. Disse Paulo aos Coríntios: sei que há contendas e dissídios em vossa igreja, pois é necessário mesmo que haja divisões e até heresias entre vós, para que os aprovados fiquem manifestos. Não é? Você só pode realmente aprovar uma pessoa quando você sabe que ela está modificada. Né? Um aluno numa escola, ele não sabe, ele fez uma prova horrível, ele não passou, não conseguiu alcançar nenhum conhecimento, ele vai estudar e depois ele vai prestar outra prova. Aí sim, aí através da atitude dele, da exteriorização do conhecimento que ele adquiriu, ele vai provar que ele já está modificado. Aí sim, aí ele vai merecer mudar de série. Então ele vai ser aprovado. Então só desta forma, e isso, em se tratando de espíritos, isso demora, não é simples não. Na 784, Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Porque tem hora que a gente pensa isso, né? A Terra está num período, está numa ebulição, está numa imoralidade, está num escândalo tão grande, que a gente pensa, gente, está andando para trás? Está voltando? Está andando para trás? Não, não está, né? Porque a gente parece, né? Mas olha o que eles respondem: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Adoro esta frase dessa questão, porque isso explica muito bem o momento que a Terra passa. A Terra, ela está em transformação. Mas nós, habitantes da Terra, será que nós estamos preparados para uma reforma íntima de verdade? Para compreender a necessidade das reformas íntimas? E desenvolvermos a ética de Deus, não a nossa, que a nossa não importa, né? A ética, segundo a lei de Deus, a empatia. A gente só precisa de empatia. A empatia já seria um ponto-chave para que o espírito possa evoluir. Porque é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E está lá, qual é a lei, qual é o recado, qual é a orientação? Não faças a ninguém aquilo que não quer que faças a você. Fazer ao próximo aquilo que você deseja que faça a você mesmo. Então essa é a lei. Isso a gente aprende no jardim de infância, com a criança. Isso serve para a vida toda. Isso é o processo empático, da empatia. Porque quando você vai fazer uma coisa, você se coloca no lugar daquela pessoa, se você não gostar, você não vai fazer. Então, precisamos de empatia. E a Terra, vamos combinar que os habitantes da Terra não estão preparados para esse processo empático, não estão. Então, precisa de quê? Do espinho na carne. Precisa do sofrimento. Precisa disso aqui, ó. Que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Quando a gente pensa que está ruim, é ótimo, não sabe nem o que pode vir. Que nada é tão ruim que não possa piorar. Não tem esse ditado? Isso é uma verdade, hein? Então, quando o mal chega a um ponto tal que aqueles que o defendem acabam ali falando, meu Deus, preciso do bem.
Então, só quando ele chega a um ponto-chave tamanho que se vai reconhecer a necessidade do bem e das reformas. Enquanto isso, nós vamos ficar aqui sofrendo em planos de provação e expiação. Mas, como a evolução e o aperfeiçoamento são individuais, nós ainda temos chance, né? De quê? De não sermos motivos de escândalo, de procurarmos andar ali na linha da obediência, para a gente merecer voltar para essa terra. Porque aqueles que não compreenderem isso não vão voltar, vão para planos inferiores a ela, igual que aconteceu no início aí da civilização da Terra. Então, isso nos faz compreender perfeitamente o momento em que estamos passando. 784, guardem esse número, leiam em casa, coloca na geladeira, coloca no guarda-roupa na hora que abre ali para experimentar uma roupa que vai vestir, bota lá, que ó, isso aí, esse quadrinho aí é espetacular, eu copio da internet só o quadrinho, só essa faixa vermelha aí e espalho. Faz-se mister que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Por quê? Ninguém pode ajudar o outro se ele não quer. Se ele deseja continuar fazendo o que ele está fazendo, não tem nada nem ninguém que possa mostrar para ele que ele está errado. Nem provas, porque se prova convencesse, médico não fumava, não é? Nós tivemos um médico de família, na minha família que mora no Rio, uma pessoa que inclusive era espírita. Um dia eu perguntei a ele se ele estava doido, né? Ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Ele acendia um no outro, ele atendia paciente assim, era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Então, e ele, o que ele era? Qual a especialidade dele? Cardiologista e pneumologista. Eu falei, tu vai queimar no mar do inferno, hein? Ainda brinquei com ele. Ele falou, eu sei. E realmente a desencarnação dele, quando ele morreu, ele estava muito ruimzinho mesmo. E era uma pessoa assim que vai ter muito bônus, deve estar tendo muito bônus, porque era uma pessoa muito caridosa, muito boa. Então, gente, é isso aí. O espinho tem que ferir a carne. Se não ferir, a gente não grita. Porque se está na carne do outro, a gente ri. Mas quando está na nossa, a gente grita. Na 932, tem essa que eu amo, né? Para aqueles que acham que, né, que a gente não pode falar nada, que não, tem que ser caridoso, tá aí, ó. Porque neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons. Aí, ó. Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, estão vendo? A gente tem que querer. Quando quiserem, assumirão a preponderância. Né? Tem uma parábola do mordomo infiel, que a Magui adora, né, Magui? A Magui adora essa parábola do mordomo infiel, até horror. Fiz uma palestra que ela falou, não faz mais não, é horrível aquela palestra. Sabe por quê? Porque parece na parábola que o Senhor, que no caso é o Senhor dele ali, é o patrão dele, exalta a iniquidade dele, exalta a maldade dele, exalta tudo que ele faz, mas não é. Ele apenas, a mensagem dessa parábola é que se os bons usassem da força que ele estava usando lá para fazer tudo de errado, o mundo seria bom. Né? Então, essa é a mensagem, que ele diz que porque é realmente, o mal, ele age com uma força tão grande, com uma perseverança tão grande, que os bons não têm. Né? São bonzinhos. Não tem, meu irmão, vai atrás dessa. Aí é isso que acontece muitas vezes, né? Analisemos a seguinte alegoria.
Isso está no Evangelho, né? Tá lá, ó. Se tua mão ou teu pé te serve de escândalo, corta-o e lança-o fora de ti, pois é preferível entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 pés e 2 mãos ser lançado no fogo. Se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque é melhor possuir a vida com um só olho do que, tendo 2, ser lançado na geena. A gente leu isso lá no início. Então, olha só. Por um acaso, quando a gente fala que a Bíblia é metafórica, você já viu alguém arrancar olho e cortar a mão e jogar fora? Não existe isso. E é isso que eles estão mandando a gente fazer? Não é, não. Isso é uma metáfora, pura e simplesmente. Então, vamos ver. Devemos empregar todos os meios, olha só o que está aí, ó, todos os meios ao nosso alcance, mesmo aqueles mais rígidos e penosos, a fim de não nos tornarmos motivos ou instrumentos de escândalo. Olha que recomendação séria essa aqui, né? Devemos empregar todos os meios ao nosso alcance, mesmo aqueles mais rígidos e penosos, olha que penosos, a fim de não nos tornarmos motivos ou instrumentos de escândalo. É possível evitar o escândalo. É necessário alcançarmos a condição expressa na mensagem que se encontra na entrada do oráculo de Delfos. Saiu aqui a seta fora aqui. Esse conhece-te a ti mesmo é um aforisma conhecido como sendo de Sócrates, mas não é dele. Sócrates, grande como ele era, ele foi ao oráculo de Delfos para saber por que diziam que ele era sábio. Ele falou, eu preciso saber por que as pessoas me chamam de sábio. A humildade dele era tão grande que ele foi lá para aquelas sacerdotisas do oráculo falassem e respondessem para ele por que ele estava sendo chamado de sábio. Ele não tinha nada. A única coisa que ele sabia era que ele não sabia nada. Era o que ele falava, né? Então, chegando lá, ele obteve das sacerdotisas a resposta que ele era um sábio. Um sábio, e ele precisava reconhecer isso e passar toda a sabedoria dele. Então, ele passou, mas ele não escreveu. Quem escreveu foi seu discípulo Platão, né? Então, essa é a inscrição que estava lá no oráculo de Delfos, quando ele foi. E isso o encantou. E ele, então, passou a publicar isso. Mas ele nem por um momento ele disse que isso era dele. Mas como era ele que falava, como era ele que fazia essa propaganda aí, passou a ser esse aforismo dele, mas não é. Então, olha só. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum, lugar algum, né? Então, aí ele pegou só essa frase, conhece-te a ti mesmo, parece que ela é dele, mas ela não é. Ele trouxe isso, né, para ensinar a todos. Então, nós precisamos de buscar esse conhecimento em nós, porque nós não vamos achar quem nós somos em ninguém. Nós vamos achar quem nós somos em nós mesmos. Refletindo, olhando para dentro de nós, do que nós somos capazes. Porque quando a gente passa a se conhecer, a gente começa a entender o que nós somos capazes de fazer. E isso é muito bom, porque a gente começa a minimizar a situação e até a eliminar aquele ponto negativo do nosso caráter. Então, quando a gente se conhece, né? Porque às vezes a gente passa umas situações que a gente fala assim, gente, eu não acredito que eu fui capaz de agir daquela maneira.
Mas é porque a gente não reflete, a gente não busca dentro da gente quem a gente ainda é. Não vamos achar que somos coisa boa, não. A gente não é. Nós somos espíritos inferiores. Nós estamos mais para Rita do que para São Francisco de Assis. Ou a gente acha que a gente está com essa bola toda? Nós não somos bons espíritos. Vai lá, não, no livro dos espíritos tem lá, escala espírita. Qual é a característica de um bom espírito? A primeira, não tem paixão, não tem nada, está acima disso. Então, quem que está acima de um orgulho, de uma vaidade, de uma cobiça? Quem está acima disso? Né? Então, a maioria dos habitantes da Terra são espíritos inferiores, né? É espírito inferior, a maioria deles. Então, não tem outra coisa, a gente tem que aprender a se conhecer para poder ver qual sujidade eu preciso limpar. Aí a gente começa a melhorar. O indivíduo que se estuda e se analisa fica conhecendo as tendências e inclinações viciosas que lhes são próprias. Diz Paulo aos Coríntios: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Se nós nos examinássemos a nós próprios, por certo, não seríamos condenados. Porque a gente ia ver a sujeirinha. Se toda aquela pessoa que varre a sua casa levantasse o seu tapetinho para varrer debaixo dele, nunca ia ter sujeira debaixo dele, porque a sujeirinha que ela achasse lá, ela ia varrer e ia jogar pro lixo. Não é? Mas a gente se esconde atrás dessas coisas, a gente camufla tudo. Né? A gente vê muito bem a sujeira do outro, mas a nossa a gente não vê. Né? A nossa a gente não vê. É igualzinho aquela fila, né? Aquela fila indiana, mochila, que tem para frente e para trás. Na mochila de trás, a gente coloca todos os nossos defeitos. Na mochila da frente, todas as qualidades. Assim, a gente só vê o defeito do outro e as próprias qualidades. Porque o que está atrás vai ver nossos defeitos. Né? Então, a gente age assim, a gente anda em fila indiana dessa forma na Terra. Então, é muito fácil a gente julgar, né? Mas a gente não se julga. Quem se conhece, porque se analisa e controla o seu interior, percebe e sente em si mesmo, não é no outro, é em si mesmo. A gente tem que reconhecer isso, a gente tem que deixar o outro, a gente tem que tratar da vida da gente. Então, olha só, percebe e sente em si mesmo as fraquezas que ainda carrega, os impulsos das paixões e os arrastamentos da animalidade ainda não dominada pelas forças do espírito. É isso que nós somos. Né? Quem se conhece, se analisa, percebe e sente isso em si mesmo. Essas fraquezas que ainda carrega. Né? Quanta coisa que a gente encontra em nós. E sabe quando que a gente começa a ver essa sujidade toda? Quando o problema está dentro da nossa casa. Ali que a gente começa a ver. Porque quando está tudo muito lindo, o céu está muito azul, está ótimo, está tudo maravilhoso, o céu está brilhando, o sol também. Então, agora, quando tudo nubla, que cai a tempestade, aí você começa a procurar alguma coisa para limpar isso tudo. Né? Então, a gente precisa saber que a gente tem essas fraquezas, tem esses impulsos das paixões e esse arrastamento à animalidade. Porque quem é que num planeta de provação e expiação pode dizer que já se dominou espiritualmente? Quem falar isso não sabe o que é isso. Né? Não sabe o que é isso. Então, não é possível que a gente ache que nós estamos acima, né, do bem e do mal. É nessa íntima confissão de inferioridade, inerente ao nosso estado evolutivo atual, olha a frase, é nessa íntima confissão de inferioridade. É a gente se reconhecer assim, né? Nós somos inferiores ainda.
inerente ao nosso estado evolutivo atual, porque estamos num plano de provação e expiação, não somos boas coisas, que se assentam a segurança e a consolidação do bom terreno já conquistado e de futuro progresso a conquistar. Meditando nessa contingência, Paulo diz: quando me sinto fraco, aí sou forte. A minha fortaleza se aperfeiçoa na fraqueza. Que infeliz homem que eu sou! O bem que quero não faço, o mal que não quero esse faço. Eu vejo isso aí tão familiar para mim, né? O mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu desejo fazer, eu não faço. Porque eu sou um espírito inferior e não estou fazendo um esforço suficiente para mudar esse comportamento e essa atitude aí, né? Mas é nessa íntima confissão de inferioridade que a gente encontra quem, na verdade, nós somos, né? Jesus recomenda: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiar os pensamentos, tá? Isso às vezes vem invertido, orai e vigiai seus pensamentos. Mas é o contrário, é vigiai e orai para não cair em tentação. Porque quando a gente vigia o pensamento, a gente tem um pensamento, a gente vigia o pensamento, vê que ele não é bom, a gente ora para poder se desvencilhar dele, para poder se desligar desse pensamento, né? Então é importante a gente fazer essa vigilância. Orar é o quê? Orar é confiar em Deus, na sua justiça entrosada em sua misericórdia. Vigiar é desconfiar de nós mesmos, do nosso pseudo-valor, de nosso presumido saber e poderio. Presumido, porque a gente presume que sabe e pode alguma coisa. Mas, na verdade, a gente nem sabe nem pode. Então, quem vigia, desconfia. E quem ora, confia em Deus. Não é fácil a vitória, nós sabemos disso. Mas o que muito vale, muito há de custar. Então é por isso que a gente fala, não é fácil a gente mudar padrões de vibração de pensamento, mudar atitudes, não é fácil, é muito difícil. Mudar hábitos é muito difícil. O hábito da maledicência é muito difícil. Vez ou outra a gente se pega falando da pessoa, falando mal do outro. Eu escutei uma palestra do Décio Andoli, é um médico, ele é um íntegro. Eu acho que ele é médico de estômago, acho que é. Acho que ele é enterologista, eu tenho a impressão que é isso. Ele fala que ele tem uma mania de falar mal dos outros, que ele tem que parar com isso. E ele não consegue mudar essa atitude dele. Que ele vai fazer as palestras dele, ele pede perdão a Deus porque ele fala mal dos outros. Eu não sei se o que ele chama falar mal dos outros, né? Porque, às vezes, quando você fala a verdade sobre alguém, o outro pode achar que você está falando mal do outro, você está apenas falando a verdade, sendo sincero. A nossa redenção encerra o supremo bem. Portanto, custará um supremo esforço. Gente, nós fomos criados para o supremo bem. Mas a gente precisa se redimir diante da vida, diante do Pai. Essa redenção não pode custar pouco. Porque é o supremo bem, é o máximo que a gente pode ter. Então, não pode custar barato. Né? Quando a gente vê um produto ou outro que a gente vê que o preço é muito elevado, a gente logo pensa o quê? Isso deve ser muito bom, porque esse aqui é muito mais caro que aquele, esse aqui deve ser melhor. Nem sempre. Nem sempre. Mas não é o primeiro pensamento que a gente tem? É caro porque é bom? Nem sempre é assim, né? A posse da vida eterna, dessa vida isenta das contingências que se verificam com o nascimento e a morte, compensa todos os esforços, justifica todos os sacrifícios. Tal aquisição importa na vitória do último inimigo a vencer, que é a morte. Por que a morte é o último inimigo a vencer? Porque os espíritos puros não reencarnam.
mas eles não têm que passar pelo fenômeno da morte. E na vida da gente, no dia a dia, trocando isso para uma encarnação, por que a morte é o último inimigo a vencer? Porque quando a gente não temer mais a morte, quando a gente não tiver mais medo da morte, é porque nós estamos bem evoluídos. Porque o que faz a gente ter medo da morte não é o fenômeno da morte, é a prestação de contas. Quando começar a lembrar da vida que teve, das coisas que fez e das que deixou de fazer. Então, esse é o medo que a gente tem. Então, quando a gente vence esse inimigo ainda na nossa caminhada evolutiva, a gente não tem medo de morrer, porque a gente tem uma consciência tranquila que fez tudo que tinha que fazer direitinho. Mas acabou, né? Vai pelo processo de transição da vida, que a vida tem um período, não é isso? Mas o espírito puro, ele não morre. Por quê? Morre, não é morre. Ele não vai passar por esse fenômeno, porque ele não tem mais que reencarnar. A reencarnação é o processo evolutivo. Ele já está num patamar que ele não precisa de reencarnar. Então, o último inimigo dele era esse. Era ter que ainda reencarnar e ainda passar pelo fenômeno da morte, coisa que o espírito puro não precisa mais. Por isso que a morte é o último inimigo a vencer, segundo Paulo. O doente permite, aqui é muito importante isso aqui, olha só que importância. O doente permite que se lhes ampute a mão, o pé, a perna ou o braço para conservar a sua vida. Consente e se sujeita à ablação de órgãos internos a fim de se curar de males físicos a que esteja acometido. Não é? Se você estiver internado no hospital e um médico falar, você tem que cortar a perna, senão você vai morrer, você corta, você deixa cortar a perna, senão você vai morrer. Assim, pois, cumpre também que no plano espiritual se empregue o mesmo processo, a fim de evitar as quedas desastrosas das quais o homem venha a ser vítima. Tem um livro que eu gosto muito, que de vez em quando eu consulto para lembrar de alguma coisa, que é o livro da Ivone Pereira, que se chama Memórias de um Suicida. Esse livro, no início, ele mostra o Vale dos Suicidas, ele mostra o sofrimento das almas nesse Vale dos Suicidas, mas também mostra os resgates que são feitos e para onde os espíritos são levados para se recuperarem desse ato translocado. Por que o livro se chama Memórias de um Suicida? Porque são memórias de Camilo Castelo Branco, grande escritor português, grande literato, grande homem das letras. Como ele estava ficando cego, ele deu um tiro no ouvido. E ele foi para o Vale dos Suicidas. Sabem quanto tempo ele ficou no Vale dos Suicidas? 50 anos da Terra. Ele ficou 50 anos lá, no Vale dos Suicidas. Por que fica tanto tempo assim? Por quê? O espírito fica eliminando ainda toda aquela alimentação com a vida, o tempo que ele tinha que viver na Terra, que ele cortou antes. Então é a explicação que ele deu. Quando ele chegou no ponto que ele pôde ser socorrido desse vale, que as caravanas de espíritos socorristas vão buscar os espíritos que precisam, que podem já ser socorridos, um grupo de espíritos foi socorrido naquele dia, ele era um deles, e o outro que estava com ele, também um literato português, Mário Sobral, estudou na Universidade de Coimbra, uma grande personalidade na época, ele também se enforcou e ele também foi para o Vale dos Suicidas. E ele estava nesse grupo que foi socorrido. Então, esse Camilo Castelo Branco, ele tem mais nomes, né? Ele buscou a Ivone Pereira, que ele queria contar a história dele. Ele era escritor, então ele queria relatar, ele queria escrever as suas memórias, desde a hora que ele deu o tiro no ouvido e até, né, reencarnar, que seria a ideia dele. E o que chama atenção também, me chamou para esse assunto aqui,
foi o Mário Sobral, que foi socorrido junto com ele. O Mário Sobral, ele era um jovem bem abastecido financeiramente, estudou na universidade, inteligente, casado, mas ele se apaixonou por uma moça que não se apaixonou por ele, que só queria os bens dele, tudo que ele queria, que ele tinha. E quando ela conseguiu fazer tudo que ela queria, ela o deixou e ele não se conformou, foi tirar satisfações com ela, perdeu a noção do juízo e do perigo ali e enforcou essa moça. E ele a amava. Quando ele viu que ele tinha enforcado essa moça, ele ficou tão desesperado que ele emendou lençóis que tinha no ambiente e se enforcou. Então ele era assassino e suicida. E quando ele foi recuperado daquele vale, quando ele foi socorrido, ele começou a perceber tudo de errado que ele tinha feito, e ele amava aquela moça, então ele se arrependia muito do que ele fez, e o primeiro desejo dele foi renascer sem as mãos, para que as mãos dele não fossem motivo de escândalo, que foi o esganamento da moça lá. Então, ele desejou isso desde o início. E ele sempre falava que ele não mereceria ter mãos, porque ele usou as mãos para matar a mulher que ele amava. E assim, ele foi sendo tratado, foi sendo recuperado. E quando estava se aproximando a reencarnação de Mário Sobral, ele já no plano espiritual, ele já não era visto com as mãos. O perispírito dele já não mostrava as mãos dele. Olha como que ele trabalhou isso na mente dele para que ele não tivesse as mãos. E ele aí conta a reencarnação dele. Ele reencarnou sem as mãos, com outros problemas seríssimos, porque ele se enforcou. E quem foi a pessoa que cuidou dele na encarnação dele? A Eulinda, aquela que ele matou. O livro é belíssimo. Ele assusta um pouco no início, por causa dessas coisas, do Vale do Silício, mas é um livro muito bonito. É um livro que fala muito no socorro aos suicidas. É um livro belíssimo. Então, me chamou a atenção, quando eu estava preparando isso aqui, o Mário Sobral, porque a mão dele foi motivo de escândalo e ele a cortou. A cortou na dimensão espiritual. Da próxima encarnação, ele nasceria sem as mãos. Então, é uma bela ilustração aí para o nosso assunto. Corta-se virtualmente a mão, deixando de apoderar-se do alheio, deixando de lesar o próximo e afastando as oportunidades de o fazer, deixando de empregar as mãos para agredir, matar, destruir. É assim, não é para cortar as mãos, é para não fazer com as mãos nada de ruim. Né? Porque as mãos podem trabalhar, abençoar, ajudar, abraçar e não matar, não se apoderar do alheio. Então, é assim que a gente corta virtualmente a mão. Né? O dia em que os homens cortarem as mãos nesse sentido, não haverá mais guerras. As conflagrações deflagradas entre os povos são a explosão monstro de escândalos cujos fatores, acumulados no seio das nações, irrompem em dado momento, semelhantemente aos vulcões, quando entram em atividade. As lavas da ambição e da cobiça, e mais o fumo negro de ódios recalcados, começam então a ser vomitados pela cratera do canhão e pelo bojo dos aviões, que do alto semeiam a morte e a ruína sobre a terra. Então, são os escândalos aí necessários no mundo. Se os teus ouvidos te servem de escândalo, rompe desde logo os teus tímpanos, pois é melhor ser surdo que ouvir blasfêmias, heresias, contos imorais e obscenidades, visto que as más conversões corrompem os bons costumes, adubando as nossas inferioridades. Se tua língua te serve de escândalo, arranca-a e atira para longe de ti, pois é preferível ser mudo a usar a palavra para caluniar a reputação alheia, para ofender o próximo,
para espalhar a mentira e os boatos difamatórios, para iludir a boa-fé dos simples e dos pequeninos, para iludir, fascinar e confundir a mente do povo visando a objetivos dolosos, para adulterar os próprios pensamentos, dizendo o que não sente, simulando e dissimulando, fingindo e disfarçando os mesmos sentimentos do seu coração. Estão entendendo por que a língua é a pior arma que se tem? Ela é pior que tudo. Ela mata mais que tudo. Porque a nossa palavra, você não apaga mais. Quando você faz inventa uma história de alguém, quando você cria uma história que não tem nada a ver com aquela pessoa, calunia aquela pessoa, nunca mais aquilo ali vai deixar de ser visto dessa maneira. Sempre vai falar, mas onde há fumaça, há fogo. Mas fulano falou, se fulano falou, porque fulano deve saber de alguma coisa. Sabe nada. Tem até uma historinha interessante da mãe, tinha 2 filhas. Uma das filhas era tão maledicente, tão fofoqueira, ela inventava tanta história das amigas na escola e fazia a amiga sofrer uma série de coisas. Aí essa mãe, ensinando para as filhas que não deveriam ser assim, ela pegou 2 almofadas, levou para a frente da casa, para a varanda da casa, estava ventando bastante, pediu às filhas que abrissem aquela almofada para que ela fosse lavada. Só que ela não tinha forro. Então, na hora que as meninas abriram, saíram todas as peninhas voando. Era de penas a almofada. Saiu tudo voando, sumiu tudo. E elas ficaram correndo atrás daquelas peninhas para ver se conseguia juntar aquilo tudo, que tinha que depois montar a almofada de novo. A mãe falou assim, vocês estão vendo essa cena aí? Como agora vocês vão encher essa almofada? Não vão conseguir. Porque vocês não vão conseguir reunir essas penas todas. Porque o vento vai levar isso para longe. Vai levar isso para muito longe de vocês. Então, o que quer dizer? Né? Ela explicou. Essa história que você inventa das suas amiguinhas, as palavras são levadas pelo vento. Nunca mais você vai conseguir dizer que aquilo ali não era verdadeiro, porque não vão acreditar em você. Você pode até falar, mas não vão acreditar. Então, aquilo que se diz vai pelo vento. Né? E você não consegue mais consertar a reputação de alguém que você tentou destruir, né? Com falas e com mentiras que você conta. Então, a nossa língua, ela é um dos maiores motivos de escândalo. A pior arma que a gente tem. Você pode destruir a encarnação de uma pessoa com uma palavra que você diz para ela. Às vezes ela está com aquele probleminha que ela vem tentando resolver uma vida. Um dia você vem, você vai lá na ferida e arranca a casca falando uma bobagem. Pronto. A pessoa se desequilibra, se descontrola, pode até cometer atos que sejam indignos por conta do que você provocou, né? Então, a língua, ela é um dos maiores motivos de escândalo. Por isso que o D.F. Andoli, ele fala sobre isso, ele fala, eu preciso parar de falar mal dos outros, porque a minha língua é motivo de escândalo. E eu não quero reencarnar mudo. Ele fala assim, eu não quero reencarnar mudo. E realmente a gente tem que ter muito cuidado, porque olha só, isso tudo que está aqui, normalmente a gente acaba fazendo um pouco, né, alguma coisa daí, né, e é muito grave. Se nós não atendermos a sábia advertência de Jesus, mutilando-nos figuradamente, por que figuradamente? Porque é virtualmente, ninguém vai arrancar a mão, nem arrancar o olho, nem a língua, né? Essas mutilações podem se concretizar um dia, desde que assim determine a justiça imanente.
na exigência do resgate de culpas e crimes que tenhamos cometido. Assim se explicam os dolorosos casos de teratologias, que são as deformações físicas, né? Infelizmente, mais ou menos comuns neste mundo. Então, quando a gente vê pessoas que têm problemas, teve uma época que um remédio estava provocando mutilações nos fetos, nas crianças, né? Aí culpavam o remédio. O remédio era apenas um instrumento. A alma é que desejou, assim, nascer daquela forma, como Mário Sobral, que desejou nascer sem as mãos, porque ela foi motivo de escândalo. Então, praticamente, o que a gente vê de deformações físicas aqui no mundo são resgates que a alma está fazendo por ter sido motivo de escândalo. Porque a gente vê que o motivo de escândalo, a gente viu lá no início, né, é muito abrangente, não é muito abrangente. Nós provocamos escândalos em nós mesmos, não é? Então, isso aí tem um preço altíssimo, que com certeza nas próximas encarnações nós vamos ter que fazer o nosso resgate. As teratologias físicas e mentais e os problemas morais são imposições da lei de causa e efeito. São manifestações exteriores de causas íntimas, isto é, de delitos anteriormente praticados, cuja remissão é solicitada pelos próprios culpados. Olha isso que é importante, que a gente fala assim, então Deus que mandou isso. Não, Deus não tem responsabilidade nisso. Deus é Pai misericordioso, Ele é Pai do justo e do injusto, não é? Do santo e do pecador, e Ele quer o bem para todos os seus filhos, para todos. Mas quando um filho se desregra, Ele tem que corrigi-lo, como nós fazemos com os nossos filhos. Nós não abandonamos um filho criminoso, mas não o acobertamos também. A gente fica junto, mas não é conivente. A gente vai ajudar, fazer o máximo que a gente puder por ele para auxiliar, para trazê-lo de retorno ao seio da família, mas não cobrindo as coisas ruins que ele venha a fazer. Então, Deus dá a oportunidade da redenção a cada um de nós. E se nós insistirmos em sermos motivos de escândalo, auxiliares daqueles que provocam escândalo, olha que não precisa provocar, não. Basta ser conivente e auxiliar daqueles que provocam escândalos. Nada fica sem resposta nessa vida. Tudo tem resposta. Tudo tem resgate a ser feito. E hoje, no tempo em que nós estamos, no momento em que nós nos encontramos de evolução, nós já podemos perfeitamente saber entre o bem e o mal. A gente já sabe das consequências. E quando a gente faz uma escolha, a gente faz a escolha sabendo que as consequências podem ser muito graves, né? E aí seremos o quê? Motivos de escândalo, auxiliar de quem faz escândalo. E aí estamos todos aí, né, no mesmo barco. Na verdade, não é bem essa a ideia, né? Nós, digamos assim, nós estamos no mesmo oceano, mas não precisamos estar no mesmo barco de quem provoca escândalo, né? Nós estamos no mesmo oceano, mas não precisamos estar mesmo no mesmo barco. Se assim o desejarmos, teremos aí nossas dívidas para pagar. E os motivos que a gente tem para reclamar não serão ouvidos aí por Deus, né? Porque ninguém paga inocentemente alguma coisa nesse mundo.
Se nós estamos expostos, seja a este ou aquele escândalo, é porque de alguma forma a gente deve alguma coisa, né? Então, que a gente não seja motivo de escândalo, que a gente se preserve, procure se conhecer, porque a nota é alta, hein? O juro é altíssimo dessa fatura. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja.